Olá pessoal, professor Ramon Xavier falando, e nessa aula aqui a gente vai falar de valor numérico de um polinômio. Nós vamos tratar especificamente dos polinômios com uma única variável. Esse tipo de polinômio com uma única variável, ele é muito usado para resolver problemas matemáticos. E a gente vai usar uma letra maiúscula para dar nome a esse polinômio, para denotar esse polinômio. E vai colocar dentro do parênteses ali a variável desse polinômio, a letra que está nele, o sinal de igual e depois a expressão do polinômio. A gente faz isso porque às vezes as expressões são muito longas e para não ter que ficar escrevendo novamente essas expressões, a gente dá um nome para o polinômio e vai trabalhando com ele, sempre se referindo a ele pelo nome. Então vamos lá, a gente tem aqui alguns exemplos. Essa letra P aqui é o nome do nosso polinômio. Então esse polinômio aqui é o polinômio P. Aqui dentro do parênteses a gente tem o x, a letra x é a variável. Então é a variável do nosso polinômio. É a letra que a gente usou para construir o polinômio. É a letra mais comum que se tem para representar incógnitas ou variáveis na matemática. Quem construiu as equações, os polinômios e tudo mais, começou entre os árabes. E a palavra shai, que é muito parecido com a palavra x, traduzido, significa alguma coisa, significa coisa. Então eles estavam sempre procurando o valor de alguma coisa. Esse valor não era fixo. Então, quando se traduziu, eles falavam coisa, que era shai, shai. Então, na hora de construir as equações, a gente usou o x, porque tem uma pronúncia muito parecida com a palavra coisa em árabe. Ok? Então, não se assuste quando ver o x aí como o que aparece mais. Mas isso não impede de usar outras letras, tá? Então, vamos lá, o x é a variável. E aqui a gente tem, depois da igualdade, a expressão. Então, x à quinta menos 3x ao cubo menos 2x mais 5 é a expressão desse polinômio. Expressão. A gente chama de expressão. Então, como é que eu vou ler o que está escrito aqui? Quando eu tenho o P, abre parênteses, x, eu vou ler o seguinte. Eu vou ler da seguinte forma. Ou simplesmente leia. P de x. Eu tenho o polinômio P de x igual x à quinta menos 3x ao cubo menos 2x mais 5. Então, sempre vai ter o polinômio, vai ter aí a letra dele, que representa ele, a variável dentro do parênteses e a expressão. Ok? Eu tenho aqui mais alguns exemplos. A gente tem o polinômio Q de x, que é igual a 7x à quarta menos 9x ao quadrado mais 3. A gente tem o polinômio R de x, que é 5x ao cubo mais 5x menos 1. No geral, quando se trabalha com um único polinômio, a gente sempre dá o nome de P. Quando precisa de mais de um polinômio, aí vem P, Q, R, S e assim por diante. Sempre letras maiúsculas, tá? Então tá aí o exemplo de polinômio que a gente vai trabalhar. Sempre com uma variável e sempre dando um nome a ele. E aí o que acontece com essa notação? Como é que eu faço para calcular o valor numérico, então? Eu tenho aqui um exemplo para vocês. A gente vai ter o polinômio P de x, que é x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x mais 5. E a gente vai determinar o valor numérico desse polinômio para alguns números. O que significa isso para alguns números? Eu tenho um polinômio P de x. Aqui eu tenho letra A, P de 2, P de 0, P de 2, aqui ó, aliás, P de menos 2, P de 0, P de 2, P de 1 e P de 5. Quer dizer o seguinte, eu vou calcular o valor numérico para esse polinômio aqui, trocando o x pelo valor menos 2. Aqui trocando pelo valor 0. Aqui trocando por 2, por 1 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a expressão do polinômio está aqui, ó, dentro desse quadrado vermelho, retângulo vermelho. Eu vou escrever ela trocando o x pelo menos 2, porque é ele que está no lugar aqui da variável, dentro do parênteses. Então, no lugar de x à quarta, vai ficar menos 2 elevado a 4. Menos, vamos até fazer assim, ó. No lugar do x, eu vou colocar o menos 2 elevado a 4. Menos 3x, mas não é mais x, agora é
o menos 2. Ó. Então, lembra que tem um pontinho de vezes. Menos 2 elevado a 3. Ó. Elevado a 3. Mais o 2 vezes x, mas não é x, agora é menos 2. Então, eu coloco menos 2 vezes menos 2 mais 5. Tá vendo? Eu troquei o x por menos 2. Aqui, aqui e aqui. Agora eu resolvo essa continha. Como é que eu resolvo? Vou fazer primeiro as potências, depois as multiplicações e o que sobrar eu opero com a soma. Então vamos lá. 2 elevado a menos 4, ó. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e menos vezes menos vezes menos vezes menos. A gente viu nas aulas de potenciação que quando a gente tem uma potência negativa elevada a um expoente par, dá positivo. Então a gente já sabe que esse resultado aqui vai ser positivo. A gente só precisa então saber quanto é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então vamos lá. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 dá 16. Então aqui a primeira parcela é 16. Segunda, eu vou repetir o menos 3. Repete o menos 3. Agora, menos 2 elevado a 3. Número negativo elevado a um expoente ímpar. Vai dar negativo. Então, vou ter que abrir o parênteses aqui. Ó. Ainda vai dar negativo. Então, vezes menos. Agora, 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, aqui vai ser menos 8. Fecha o parênteses. Agora, mais 2 vezes menos 2. Esse aqui eu posso resolver, ó. Não tem potência. Observa, ó. Eu tenho mais aqui e menos aqui e uma multiplicação. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 resulta em 4. Mais 5. Repetir lá. Agora eu vou resolver essa multiplicação. Então, eu vou ter 16. Eu vou ter 16. 3 vezes 8 é 24. Menos vezes menos é mais. Ó, mais. E aqui, menos 4 mais 5. Pronto, agora só tenho números, não tem mais multiplicação, não tem mais potência. Vou resolver essa continha. 16 mais 24 vai dar 40. Menos 4 mais 5, vou resolver esse aqui também, vai dar mais 1. 40 mais 1 dá 41. Então, o valor desse polinômio para menos 2 é igual a 41. P de 2 é 41. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, para o polinômio P de 0. Então, a gente vai ter 0 elevado a 4 menos 3 vezes 0 elevado a 3 mais 2 vezes 0 mais 5. Observa o seguinte, ó, a gente tem 0 aqui. Ó. 0 elevado a 4 vai dar 0. 0 elevado a 3 vai dar 0. E aqui tem um 0 também. O 0, na primeira parcela, vai sumir. Não faz diferença para a gente. Aqui vai ficar menos 3 vezes 0. Qualquer número vezes 0 dá 0 também. Então, vai sumir essa segunda parcela. E 2 vezes 0 também dá 0. Quer dizer o seguinte, ó, toda essa parte aqui, onde eu troquei o x pelo 0, vai dar 0. Eu vou ter 0 mais 5. 0 mais 5 resulta em 5. Então, o valor desse polinômio aqui para 0 é igual a 5. Em geral, todos os polinômios, quando você aplica o valor 0 nele, vai dar sempre o número que está sem a letra. Vai dar o termo que está sozinho. Nesse caso aqui, observa que o número 5 não tem letra nele. A gente chama ele de termo independente. Termo independente. Independente. Por que é o termo independente? Porque não tem letra com ele. Ele está sozinho. Então, sempre que eu quiser calcular um polinômio aplicando 0 nele, o resultado é sempre o termo independente. Aqui tem um R, né? Termo independente, ok? Agora, vamos calcular P de 2. Vai ficar assim, ó. 2 à quarta, porque eu estou calculando esse polinômio aqui, ó, menos
3 vezes 2 a terceira, mais 2 vezes 2, menos 5. Ó. 2 à quarta vai dar 16, menos 3 vezes 2 à terceira vai dar 8, mais 2 vezes 2 dá 4, menos 5. Aliás, é mais 5, não é? Que é mais 5. Pronto. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 8 dá 24. O 8 é positivo, o 3 é negativo. Então, vai dar menos 24. 5 mais 4 dá 9. Então, a gente vai ter 16 menos 24 mais 9. Vamos pensar o seguinte. 16 menos 24 vai dar menos 8. Aqui vai dar menos 8. Pensa no seguinte, você tem R$16 e está devendo 24. Você paga os 16, ainda fica devendo. Quanto que você fica devendo? Você fica devendo 8, por isso que o 8 ficou negativo. Dívida é sempre negativo. Agora você tem menos 8 mais 9. Menos 8 mais 9, está devendo 8. Paga 9, então sobra 1. Então aqui deu o valor 1. Próximo, ó, letra D. Calcular para o valor de 1. Então vai ser x à quarta, então é 1 à quarta. Estou trocando x por 1. Olha lá, ó, menos 3x ao cubo. Então vai ser menos 3 vezes 1 ao cubo. Mais 2 vezes 1 mais 5. Sempre que eu tenho o número 1 elevado a algum expoente, sempre vai dar 1. Então aqui a primeira parcela dá o número 1. Aqui também vai dar o número 1. Aqui 2 vezes 1 dá 2. E sobra o 5. Então a gente vai ter 1. Agora, aqui tem menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Mais 2. Mais o 5. Então a gente vai ter 1 menos 3 mais 2 menos 5. 2 mais 5 dá 7. 1 menos 3 vai dar menos 2. Estou devendo 2. Pago 7, fico sobrando 5. Então aqui vai dar mais 5 ou simplesmente 5. Observe que interessante. Para P de 0 e P de 1, o resultado é 5. Você pode ter resultados iguais aí quando aplica números diferentes. E por último, vamos calcular aí, ó, P de 5 vai ser 5 à quarta, porque aqui a gente tem x à quarta, então é 5 à quarta. Menos 3 vezes 5 elevado a 3. Ó. Aqui é menos 3x a 3, então vai ficar menos 3 vezes 5 elevado a 3. Mais 2 vezes 5, mais 5. Vamos lá. Ó. 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes ele mesmo, 4 vezes. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 dá 125. Vezes 5 de novo dá 625. A gente vai ter 625 menos 3 vezes x à terceira vai dar 125. 2 vezes 5 dá 10. Mais 5. Observe o seguinte. Ó. 10 mais 5 dá 15. E aí eu vou somar com 625. Vamos descer aqui. Ó. Vamos continuar aqui embaixo. Agora, 3 vezes 125 vai dar 375. Então, vou repetir. 625. 3 vezes 125 é 375 negativo. Ó. O 3 é negativo, o 125 é positivo. Negativo vezes positivo dá negativo. O 10 mais o 5 deu mais 15. Agora eu tenho 625 e estou tirando 375. Faz ali ó, o algoritmo no cantinho, o rascunho. Vamos fazer um rascunho aqui. Ó. Rascunho. 625 menos 375. Passa a régua. 5 menos 5 dá 0. 7 menos 2 não tem jeito de tirar, a gente transforma. Tira 1 do 6, fica 5. E no lugar do 2 fica 12.
12 menos 7 dá 5. 5 menos 3 dá 2. Então, vai ficar 250. 625 menos 375 dá 250 positivo. 250 mais 15 vai dar 265. Então, é isso aí. Está feito. É assim que nós vamos calcular o valor numérico de um polinômio. A gente vai ter a expressão, vai ter a variável, e depois a gente vai aplicando os valores desse polinômio para saber qual é o valor numérico dele. Ok? Então é isso aí. Essa foi a nossa aula e tchau, tchau.